Na audiometria vocal, queremos verificar a detecção e reconhecimento da fala. O paciente precisa repetir todas as palavras da forma que entender. Por isso é importante o examinador tomar alguns cuidados, como não dar pista visual, não sussurrar, não sobrearticular, ajustar a sensibilidade do microfone. Aí nós temos no equipamento onde podemos visualizar a intensidade da nossa voz. Perceba no exemplo real uma voz muito intensa, em seguida uma voz adequada para a realização do exame. Podemos observar no equipamento alguns comandos necessários para realizar este exame. Vamos ao LRF. Neste exame, nós vamos começar 30 a 40 dB acima da média tritonal, ou seja, neste exemplo, vamos supor que a média tritonal é 10 dB e vamos iniciar em 40 dB, falando Coca-Cola. O paciente repetiu certo, desce 10 dB, em 30 dB, falou-se acarajé, o paciente repetiu corretamente, desce 10 dB, em 20 dB, falou-se abacaxi, o paciente respondeu adequadamente, desce 10 dB, em 10 dB, o terapeuta falou namorado, o paciente repete namorado, desce 10 dB, em 0, o terapeuta falou guarda-chuva, o paciente não ouviu, então subimos 10 dB. Em 10 dB vamos falar as 4 palavras. Falou televisão, o paciente acerta a palavra. Falou namorado, o paciente entende enrolado. Falou acarajé, o paciente repete corretamente. O terapeuta falou tartaruga, o paciente não entendeu a palavra. Precisa confirmar que em 5 dB ele realmente não ouve. Em 5 dB falou bicicleta, o paciente não entendeu. Falou-se laranjada, o paciente repetiu certo. Falou sabonete, o paciente entendeu sorvete. E o terapeuta, por fim, falou Coca-Cola e o paciente não entendeu, confirmando então o limiar em 10 dB, compatível com a média tritonal. A seguir, temos um exemplo real da realização do LRF. Sabonete. O IRF não tem L na sigla, então não vamos buscar o limiar, ou seja, a intensidade em que se iniciar o exame será mantida até o final. Nós vamos iniciar a uma intensidade de 30 a 40 dB acima da média tritonal. O terapeuta vai falar 25 monossílabos. Se o paciente acertar no mínimo 88%, o exame será finalizado neste momento. Se o paciente não acertar no mínimo 88%, o terapeuta vai falar 25 dissílabos. O mesmo acontece, o paciente acertou no mínimo 88%, o exame finaliza. Se o paciente não acertar no mínimo 88%, o terapeuta vai falar 25 trissílabos. O terapeuta precisa anotar as palavras erradas durante o exame e, ao final, repeti-las, anotando a porcentagem de acertos. Aqui tem um exemplo real do IRF. No LAF, vamos ver qual a menor intensidade em que o paciente consegue perceber a voz humana. Faremos em casos em que o paciente não apresentar linguagem oral ou tenha dificuldade de compreendê-la. É aplicado em perdas severas ou profundas. Utilizaremos sílabas como pá, 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 pó, 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 e a cada vez que o paciente ouvir, ele deve levantar as mãos. Fica a critério de cada terapeuta a forma em que ele vai escolher para realizar o exame. Neste exemplo, vamos iniciar o LAF em 120 dB, vamos falar pá, pá, pá. O paciente respondeu, descemos 10 dB. Em 110, vamos falar o pá, pá, pá. O paciente ouviu, descemos 10 dB. Em 100, o terapeuta fala pá, pá, pá. O paciente responde, descemos 10 dB. Em 90, o terapeuta fala pá, pá, pá. O paciente não ouve, então vamos subir 5 dB. Em 95, o terapeuta fala pá, pá, pá.
paciente ouve, descemos 5 dB, em 90 o terapeuta fala pá, 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 paciente não responde, subimos 5 dB, em 95 o terapeuta fala pá, 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 paciente responde. Então já temos 50% das respostas em 95 dB, mas descemos 5 dB para confirmar que o limiar não é em 90.